Students, how are you doing? It's Teacher Mauricio here. Pessoal, hoje a gente vai aprender como se fala quando alguém vai fazer uma ação, utilizando aqui os sujeitos, os pronomes pessoais, I, he, she, it, we, you, they. Vamos ver qual a diferença entre I, me, he, him, she, her. Vamos falar também sobre a diferença entre my, mine, his, his, que são os adjetivos de posse, os possessivos, ok? Então vamos lá. Logo abaixo, nós vamos dividir em duas partes. A primeira falando sobre o sujeito da frase e o pronome do objeto, que nada mais é do que como falar eu, ele, ela em algumas situações. Então, já dando início, a gente vai utilizar esse primeiro bloco e na sequência o segundo, ok? Então vamos lá. A tradução deles é a mesma, ok? Então, assim, I, me é eu, he, him, ele, she, her, ela, it, ele ou ela para coisas, animais, né? Instituições, por exemplo. We, us, nós, you, você ou vocês e they, them, eles. O único detalhe aqui que pode ser diferenciado do resto é o me. A gente já vai ver no exemplo aqui. Então veja só, você tem aqui embaixo um comentário que essa coluna dos pronomes pessoais que a gente já viu, né, na nossa primeira aula, I, he, she, it, we, you, they, vocês já estão mais familiarizados, ela só vai poder ser usada, essa primeira coluna, quando estiver conjugando o verbo. O que quer dizer isso? Você vai ter ali he. Ele o quê? O que ele está fazendo? She, ela o quê? O que ela está fazendo? Ok? E a diferença entre essa primeira coluna e essa é que nós vamos usar a segunda quando não estiver conjugando o verbo. E aí você vai usar a segunda coluna. Então vamos ver os exemplos aqui, vai ficar mais claro. Olha só, eu o quê? Eu work, I work. I work with him. Him é ele. Então, esse him, ele está conjugando alguma coisa? Não. Então, vamos usar him. Eu trabalho com ele, certo? Então, a gente não pode falar I work with he, porque lembre-se que essa primeira coluna, ela deve obrigatoriamente conjugar um verbo, certo? E aqui, nesse caso, ele não tem mais nenhum verbo atrás, ok? Então, nós vamos usar essa segunda coluna, que é o pronome do objeto. Mais um exemplo, she. Então, ela, she e her é ela também. E aqui a gente tem she doesn't like him. O que é him? Him significa ele. Então, lembre-se, os dois têm a mesma tradução. A única diferença é que a primeira coluna conjuga verbo e a segunda não. Então, vai ficar ela o quê? She doesn't like. Ela não gosta. Ela não gosta dele, ok? Então veja, ó, nós não temos mais nenhum verbo aqui atrás da palavra ele, então vai ser utilizada a segunda coluna. Nós falamos com eles. Nós, we, então aqui ó, temos o we, que está conjugando a palavra talk. Então, we talk to them. Them com eles, ok? Então, novamente, lembrando, a primeira coluna precisa obrigatoriamente conjugar o verbo e a segunda vai utilizar quando a pessoa não está conjugando o verbo, né? Então aqui a gente tem nesses exemplos aqui, eu acredito que está ficando claro, né? E olha só, nesses três primeiros a gente tem azul aqui os verbos, né? Work, like, talk. E se eu quiser falar, por exemplo, her and me, que seria ela e eu. Eu não posso dizer she and I. Por quê? Lembra, novamente, o she, a primeira coluna aqui, e I deve conjugar um verbo. E aqui a gente não tem verbo nenhum. Então, nós vamos usar her and me, ok? Mais um exemplo. The meeting is important to them. A reunião é importante para eles. Veja que o eles ficou no final, não temos mais verbos depois da palavra
eles, então vamos usar a segunda coluna. They, então eles o quê? Eles estão conjugando o visit. Eles visitam quem? Eles visitam nós, ou eles nos visitam in our company every year. Veja só que normalmente a segunda coluna ela vai estar no fim da frase. Porém, também existem casos que vocês não vão utilizarem ela somente no final. Veja só esse exemplo. Eles nos visitam, ou eles visitam a nós. Então, us. Depois, esse nós não está conjugando verbo nenhum. Ó. Você só colocou um complemento que é no tempo, né? E no lugar. Ó. Eles estão nos visitando na nossa empresa todo ano. Não tem um verbo, não tem uma ação depois de nós. Ela está antes, visit, ok? Então, também podemos dizer que esse us, esse nós, ele está sofrendo a ação, né? Não é ele que está fazendo a ação, ok? E aqui temos mais um exemplo. This is to help you. Isso é para ajudar você. Então, aqui temos o you, que ele fica nas duas opções escrito da mesma maneira, porém, esse you aqui, ele vem dessa segunda coluna, pelaquela razão de não ter um verbo na sequência, ok? Então, lembrando que a primeira coluna, ela deve obrigatoriamente conjugar um verbo, e a segunda você vai usar quando a pessoa não está conjugando o verbo, ok? E aí nós temos a próxima parte, que a gente vai tratar de adjetivos possessivo. Quando você diz que algo é seu. Então aqui a gente tem my, mine, his, her, hers, its, ours, yours, theirs. They are theirs. Então aqui, perceba que todos eles terminam com S. Então já é uma forma de ajudar você a lembrar de como escreve, ok? Então veja só, qual que é a diferença? Na primeira coluna, você pode usar antes de um substantivo. Basicamente, você vai utilizar essa primeira coluna antes de falar o que a pessoa possui, ok? E aqui ele vai seguir uma regra similar do que a gente viu na primeira parte lá dos exemplos. Então, olha só, a segunda é usada quando não tem um substantivo depois. Então, lembra que nessa daqui a gente utilizava quando não tinha um verbo depois? Então, ele segue o mesmo princípio da sequência, né? Então, veja só, este é meu o quê? Ah, meu projeto. Beleza? Então, eu tenho um substantivo depois do meu projeto. E se eu disser que este projeto é meu? Olha só, o meu vem na última parte da frase. Então, a gente não tem um substantivo aqui. Portanto, vamos usar a segunda coluna, o mine, ok? Nossa o quê? Ah, nossa empresa. Beleza. Our company. Our company is the biggest. A nossa empresa é a maior. E se eu disser que a maior empresa não é a nossa, the biggest company is not ours. Não temos mais substantivo depois do nosso aqui, ok? Ah, detalhe, eles também têm a mesma tradução, tá? Mine é meu. His, dele. Hers, dela. E assim por diante. Theirs and yours. Então aqui segue novamente a mesma linha de raciocínio em relação ao her and me. Aqui nesse caso a gente não tem uma ação, um verbo, então a gente deve usar a segunda coluna. E aqui também nós não temos um substantivo, então nós não temos nada aqui. O que vai ser usado então? Theirs and yours. Theirs and yours, ok? No próximo exemplo nós temos his and hers are competitors. Então, essa frase aqui a gente tem ela traduzida como o deles e os delas são competidores.
Imagine que a gente está falando das empresas, né? Das empresas deles e as empresas dela. Contudo, nessa frase nós não temos a palavra empresa. Então, nós vamos usar a segunda coluna, his and hers, ok? His and hers, os deles e as delas são competidores, são competidoras, ok? E o último exemplo, that machine is mine. That machine is mine. Aquela máquina é minha, ok? Então, novamente, você vai utilizar a primeira coluna antes de um substantivo e você vai utilizar a segunda coluna quando não tem o substantivo depois, ok? E a tradução delas é a mesma. Então, é my, mine, meu, dele, dela, dele ou dela para coisa, animal, our, tudo que não for pessoa, né? Our, nosso, your, seu, os seus, suas, e their, deles, delas. E aqui, a primeira coluna, você só pode usar quando estiver conjugando um verbo, e a segunda coluna, quando não estiver conjugando um verbo, ok? Então, espero que esses exemplos aqui tenham ajudado vocês a entender qual é a lógica entre essas duas opções e essas logo abaixo, né? E aqui em cima, nós temos elas alinhadas, então você vai ter essas 4 opções com o gênero ali, né, do eu. Então, I, me, my, mine. Eu, meu, he, him, his, his, ele, dele, she, her, her, hers, ela, dela, it, it's, its, isso, esse, disto, deste, né? Tudo que não for pessoa, você vai usar o it. We, us, nós. Our, ours, nosso. You, você ou vocês. Your, yours, seus ou suas, ou seu ou sua. E they, them, eles ou elas. E their, theirs, deles ou delas. Ok? Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa aula em relação à posse, em relação a como que você vai montar a frase para falar que alguém está fazendo algo, alguém está sofrendo uma ação. Alright? Thank you so much, guys. Espero que vocês tenham curtido. Se você achou a aula interessante, compartilhe com seus colegas de trabalho, ok? Thank you so much and see you next class. Bye.